A trajetória de um artista plástico luziense. Produção e edição: Samuca Lima. Ele consegue se sobrepor a todas essas dificuldades, primeiramente pela sua crença, né? Nada tira ele da vontade dele ser o que ele é. É uma alegria ter um artista de tão grande conhecimento nas artes plásticas. Vinda para Santa Luzia do Paruá. Depois de alguns anos, eu resolvi visitar, ou atendendo o convite de alguns parentes, visitar a região do Alturi, especificamente o povoado de Santa Luzia do Paruá, que em 1987 ainda não havia sido emancipado como cidade. E visitando a Santa Luzia do Paruá, eu percebi ser um promissor município, uma cidade para atividade comercial, principalmente porque na época estava sendo explorado a atividade de garimpo de ouro e tinha uma movimentação muito grande de pessoas na região. E por isso a gente decidiu trazer a farmácia ou a atividade comercial para Santa Luzia do Paruá. Quando chegamos em Santa Luzia em novembro de 1987. Ao fazer a alocação do prédio, do ponto comercial para estabelecer a farmácia, verificamos que a gente não encontrou profissional para fazer o serviço de letreiro ou colocar o nome de identificação do ponto comercial da farmácia. Foi quando resolvemos convidar o Luiz Alves Lima Neto, que é o meu cunhado, para fazer esse serviço. E ele veio, deve ter chegado no mês de dezembro, lá em Santa Luzia, dezembro de 1987, e fazendo trabalho, fazendo o nosso trabalho, algumas pessoas vendo convidaram para ele também fazer o trabalho em outros locais e outros comércios também, contratando serviço de pintura de casas, entendeu? E essa foi a razão por que ele chegou à região e especificamente a Santa Luzia do Paruá. Ok, a nossa vinda pela primeira vez a Santa Luzia do Paruá aconteceu no final de 1987. A gente tinha deixado recentemente o nosso primeiro emprego trabalhando na autopeça ali em Chapadinha, e a convite do Jovafá, que tinha mudado para cá e montado uma farmácia, a gente veio para fazer o letreiro da sua farmácia. Interessante que eu nunca tinha feito letreiro em parede, já tinha pintado faixa, algum cartazinho em parede nunca, né? Eu tinha um catálogo de letras. Treinei isso um dia anterior numa tábua, na parede lá, botei uma tábua, treinei algumas letras e vim pra cá, né? Fiz as letras, o pessoal gostaram muito, ele gostou muito. O pessoal do Posto Fortaleza, ficava logo ao lado, gostaram e mandaram pintar também uns pneus lá, algumas coisas. E a gente pintou. Depois eles contrataram a gente para pintar a churrascaria do posto, né? E tem um negócio curioso que aconteceu nesse período, é que ao pintar as letras, eles me contrataram para pintar a churrascaria.
E eu nunca tinha pintado, nunca tinha feito reformas. Tinha visto os outros fazer, tinha vontade de fazer, mas nunca tinha feito. Então eu peguei o serviço como se fosse profissional, ainda bem que eu comecei pela cozinha, né? Comecei lá pelo fundo. E quando eu estava pintando lá, eu percebi que tinha uma pessoa lá, uma das pessoas lá do posto, encostou assim na porta e disse: rapaz, pinta a letra bem, mas pinta a parede ruim, né? Porque eu comecei a pintar e a tinta escorria de cima a baixo, né? Aí eu fiz de conta que não ouvi, continuei fazendo lá, eu também comecei pelo fundo. O certo é que quando eu saí na frente, lá na churrascaria, eu já estava um profissional, fazendo tudo direitinho. E é total que eu pintei lá mais umas 3 vezes. Né? E aí eu passei o restante do ano de 87 trabalhando aqui, indo para Chapadinha, durante o ano de 88, que aí chegou o período de campanhas, né, a primeira eleição para prefeito em Santa Luzia do Paruá. Fiz várias propagandas para o professor João Moraes de Souza, para alguns vereadores como Pedro Crediário e o irmão Isaías, da usina lá de Paruá. E prestei serviço de reforma para vários empresários, como o Manuel Leôncio, fiz serviço para ele fazendo reforma e letreiro no seu supermercado. De maneira que em 88 eu passei todo nesse processo de trabalhando aqui, indo para Chapadinha, depois retornando, indo e voltando, né? Só no começo de 89 eu resolvi vir de muda para Santa Luzia do Paruá e me estabeleci no povoado Paruá, numa das casas do Eliezer, meu cunhado. Eles tinham 2 casas, me arranjaram uma casa por 1 ano. Ele chegou aqui no Paruá em 89, fazendo pintura de letras e paredes. Nesta ocasião, eu arranjei uma casa para ele morar. Depois, arranjei um serviço no Colégio do Estado com um professor. Passando uns meses, ele foi trabalhar no Entre Rio. Voltando para Santa Luzia do Paruá, em 95, né? 4 anos depois, eu indiquei ele para trabalhar como professor no Benedito Ayub, deixando a profissão de pintor na segunda opção, e que até hoje trabalha como professor, fazendo suas obras de arte. Então, durante o ano de 89, eu trabalhava aqui, morava no Paruá e trabalhava à noite na escola, no Leda Tágira, e durante todo o dia eu trabalhava como pintor, né, fazendo reforma, pintando placas. Esse foi um procedimento que aconteceu aí, como já citou meu nobre cunhado Josafá, um procedimento que aconteceu aí durante esse espaço de final de 87 a final de 1987. Né? O Luiz foi para o Paruá, eu fiquei muito triste, mas assim, com aquela esperança dele conseguir alguma coisa lá. Fiquei triste, mas conformado, aquele lado triste e aquele lado conformado, porque ele estava correndo atrás de boas coisas para ele. E aí eu fiquei, mas sempre eu ia lá, visitava ele. Acostumei com a distância. Eu não esqueci dele, mas eu acostumei com a distância. E lá ele continuou o trabalho dele, de pintar, de estudar, fez grandes coisas boas para Deus e está fazendo. Ele é evangélico e hoje ele está fazendo tudo de bom para agradar a Deus. Veio alguns problemas para ele, mas ele vence tudo em nome de Jesus. E a viagem dele foi assim, meio atrapalhada para mim, que eu fiquei triste. Mas depois eu acostumei com as distâncias, sempre visitava ele lá, olhava muito os trabalhos dele, dos quadros dele, achava muito bonito. Ele tinha prazer de me mostrar os quadros e eu achava muito bonito aquele trabalho dele, porque obra de arte não é para qualquer um. E ele fazia tudo com aquela maior paciência. Ouvi muitas palavras bonitas dos amigos dele, lá dos irmãos. E quando ele adoeceu, que perdeu a perna, sempre eu fui lá. Quando o filho dele faleceu, eu fui, nunca deixei, sempre eu vou por lá. É porque desde distante que eu estou esquecida dele, sempre eu tive lá mais ele. E aí ele nunca esmoreceu, porque quando ele perdeu a perna, que estava naquele momento tão difícil, sem poder andar, e ele estava estudando um curso de letra, ele estava estudando. Aí ele falou para mim: mamãe, hoje meus irmãos, meus amigos de sala de aula vêm me visitar, minha mãe, às 9 horas. Aí quando eu fiquei, os amigos dele chegaram, que estudaram junto com ele, fizeram pergunta para ele. E perguntaram se ele ia desistir de estudar letra. Ele disse: não vou desistir, eu vou continuar. E ele continuou, terminou, e
continua lá. Eu fico aqui, lembro muito dele, aquela dificuldade dele. Sobre a viagem lá da Entre Rio, foi uma viagem que também, de ajudar de Deus, se deu bem. De lá ele voltou. E graças a Deus, eu não tenho muita coisa a falar, porque eu fico assim, meio nervosa, mas eu acho muito bonito o trabalho dele, do meu filho, fazer todas aquelas coisas. Até aquele gosto de me mostrar, olha, mas assim. Eu vi pessoas perguntando para ele, irmão da igreja, disse, olha, como você faz esse trabalho todo? Que você disse que, de que você sobrevive? Se você disse que não gosta de vender seus quadros, não quer vender aquela recordação para deixar para muitos anos, muitos anos, ele respondeu, olha, a hora que eu faço, estou pintando esses quadros, é a hora que as pessoas têm algum brincando, em alguma festa, em algum lugar, e eu tô 2 horas da madrugada pintando meus quadros aqui, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho emprego, e aí muitas perguntas eu vi as pessoas fazendo para ele, e ele respondendo muito bem, graças a Deus. E aí eu fico assim, muito agradecida a Deus por ter o filho que eu tenho, foi muito obediente para mim, e todo dia eu peço a Deus que Deus dê força para ele. Ele fique sempre satisfeito com o trabalho dele, que ele vem fazendo, que ele esteja feliz. E eu gosto do trabalho dele. Então, ao ouvir a fala da minha mãe, traz lembranças, né? Às vezes não muito agradável, porque eu sei que ela sofreu muito quando eu saí, nunca tinha saído de casa para passar longos tempos, né? Aí saí já trazendo a família para cá para Santa Luzia do Paruá. Era uma época que a comunicação era muito difícil, né? Não tinha telefone disponível assim, para a gente estar ligando todo dia que quisesse. Era difícil as comunicações. Eu sei que ela sofreu, como ela mesmo mencionou, ela sofreu muito, mas era uma necessidade. A gente achava que era uma necessidade. Estavam procurando um novo sentido para a vida, né? Novas oportunidades. Tinha casado, já tinha 2 filhos. E isso nos fez vir para Santa Luzia do Paruá, né? Falar de Luiz não é tarefa fácil, né? Luiz, quando criança, logo que ele foi para a escola, ele sempre gostou de desenhar. Cresceu, gostava de ler revista. Na época não tinha nem televisão por aqui, ele lia revista de Tex, trocava revista e ali ele ia desenhando, ele ia rabiscando. Aí cresceu, aos 19 anos se casou, mas mesmo assim continuou desenhando. Em 89 teve que ir embora para Entre Rios. Nesse período que ele foi para Entre Rios, lá se aprofundou mais na questão dos desenhos. E voltando a morar em Santa Luzia do Paruá, que é onde ele reside atualmente, ele continua desenhando. Nada fez com que ele parasse de desenhar, apesar dos problemas do nosso dia a dia, de saúde que ele teve. Ele não parou, ele não desistiu, e ele não desiste e não vai desistir. Ele teve um acidente, perdeu uma perna, perdeu um filho em 2021, mas superou e continua. E agora ele está realizando esse grande sonho através desse projeto da arte plástica que ele tanto gosta, que ele tanto ama. E eu não poderia deixar de agradecer todas as pessoas que têm dado força para ele. Daqui tem nossas primas que dão muita força para ele, e também as pessoas de Santa Luzia que gostam muito dele, que deram todo apoio para ele, os irmãos da igreja, os amigos, os vizinhos, enfim, todos que ajudaram ele, que apoiam ele. Eu só tenho a agradecer. Essa é a minha mana mais velha, né? Minha mana Raimunda, e uma pessoa que eu admiro muito, né? No meu período estudantil, eu sempre admirava ela, porque eu sempre fui assim, muito burrinho, né? Tem alguém que acha inteligente, mas eu era muito burrinho quando era adolescente, e ela já era muito focada nos estudos. Então, é uma pessoa que eu admiro assim, bastante, né? Tanto tal que ela também adentrou o caminho da pedagogia, e foi professora durante mais de 30 anos, hoje aposentada. E minha mãe eu admiro bastante, né? E fico grato aí pelas suas considerações a nosso respeito, né? Só desejo tudo de bom para ela e para sua família.
Eu sou meio suspeito para falar, né, que eu sou irmão, mas logo na adolescência dele, já começou a puxar para esse lado, já tinha os desenhos que ele já desenhava. Quando ele começou a desenhar, ele foi rápido a evolução dele, de pequenos rabiscos, figuras humanas. Ele nunca foi bem bom mesmo de figuras humanas, mas figuras geométricas, paisagens, ele tinha aqueles ângulos exatos. A evolução foi rápida, do rabisco para desenhar em perspectiva. E isso aí foi um pulinho para ele se tornar um artista plástico, né? Claro que ele vem evoluindo a cada dia mais. Inclusive nós temos esse quadro aqui, que já é das últimas produções dele, tem a data aqui de 2019, e essa evolução dele foi rápida de causar admiração nas pessoas, né? Cada um com o seu dom, né? Ele com o dom dele de pintar, e graças a Deus evoluiu, está com esse grande acervo hoje. E para nós, parentes, amigos, no meu caso, eu sou irmão, é uma alegria ter um artista de tão grande conhecimento nas artes plásticas. A gente sabe que ele não é só um produtor de arte, ele é um estudante de arte também, né? Ele estuda arte, está sempre ali procurando conhecer mais, pesquisando sobre outros autores, sobre outros artistas. Então isso para nós é uma satisfação. Todo mundo quer ter um artista na família, né? Um artista amigo, quer ser amigo de um artista. E graças a Deus, meu irmão, um artista que, modesta parte, pinta muito bem, tem os temas bastante abrangentes, os temas que ele pinta, as séries de quadros que ele pinta. Então, para isso, é muito bom. E como eu volto a dizer, desde a infância, na adolescência principalmente, que ele começou a evoluir mais para esse lado do desenho, como ele tem essa facilidade, estamos onde estamos hoje. Então, os comentários do meu irmão, é o meu irmão mais novo, e que a gente tem um apego muito grande, mesmo distante, mas tem um apego muito grande. Também é um artista, ele é um artista da parte das letras, ele é compositor, inclusive foi inserido um dos seus poemas nesse nosso projeto, estava muito bom. E eu só agradeço pelas suas palavras, né? É elogio que às vezes a gente não tem nem tanto merecimento assim. Eu fico muito grato pelas suas palavras. Fazenda Entre Rios. Luiz Neto, depois desse trabalho, dessa atividade, ele resolveu mudar para Santa Luzia do Paruá. Passou a morar, trouxe a família e passou a morar em Santa Luzia do Paruá, exercendo essa atividade na área de pintura, na arte da pintura. E logo depois de 1, 2, 3 anos, ele foi convidado por um gerente de uma das fazendas na região de Maracaçumé para fazer parte do corpo de administração de uma dessas fazendas lá da região. E ele trabalhou lá há alguns anos, mas depois retornou para Santa Luzia do Paruá, acho que foi em 1995. E quando ele voltou para Santa Luzia do Paruá, eu já estava na atividade, continuar no ramo de medicamento, mas agora com distribuidora. E eu o convidei para ser um dos nossos vendedores. E ele passou a trabalhar nessa atividade, atendendo algumas cidades no Maranhão e algumas cidades no Pará. E aí trabalhou nessa atividade comigo até que eu deixei o ramo da atividade comercial e passei a trabalhar como titular do cartório do 2º ofício de Santa Luzia do Paruá. O Luiz chegou para trabalhar conosco lá na Entre Rios em 1990. Portanto, lá se vão 34 anos. Parece que foi ontem, né? O tempo passa muito rápido, né? Chegou com a família toda pequena ainda. Você que está me fazendo essa pergunta, que é o filho dele, era uma criancinha nessa época lá. E chegou para trabalhar conosco lá no escritório lá da fazenda Entre Rios lá. E passou com a gente, acho que aproximadamente uns 5 anos lá conosco lá. Sempre foi um profissional muito assíduo, responsável, capacitado por serviço que fazia, e nas horas vagas que tinha no trabalho dele, já tinha desde aquela época essa veia artística, né? Gostava de pintar quadros, né? Uma arte que para a nossa região, para o estado do Maranhão, nem é tão valorizada, né? Especialmente há 34 anos atrás, não tinha muito valor, mas mesmo assim ele persistia e persistiu no trabalho, né? Pintou alguns quadros lá na empresa, me deu um de presente lá, e ficou um tempão lá no escritório da Entre Rios lá, que era uma paisagem
retratando a própria Entre Rios, entendeu? E desde aquela época ele já demonstrava uma veia artística muito competente e com muito talento, né? E ele vem aperfeiçoando isso, né? E até me mandou um vídeo outro dia das obras que ele tem na galeria que ele expõe. Realmente é um trabalho assim já com muito mais técnica, com muito mais aprimoramento, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Fico feliz em receber o filho dele aqui na minha casa, depois de 30 anos, que ele saiu em 95 aproximadamente, quer dizer, quase 30 anos, já um homem refeito aqui, já o filho dele. Fico feliz e fico sempre na torcida para que ele encontre, digamos assim, os canais para mostrar a sua arte, que tem muita qualidade. Ele encontra os canais para mostrar a sua arte, que as pessoas cada vez mais vejam e apreciem e comprem, porque às vezes o artista também não precisa só produzir obras, mas também precisa vendê-las para que tenha, enfim, a sua subsistência da sua família, que possa proporcionar isso na vida dele, né? Então, meu amigo Luiz, eu te desejo muita felicidade, te desejo muita saúde acima de tudo, que você tenha muita saúde em abundância, você e sua família, que você persista e prospere na sua arte, que é uma coisa que é um dom, acho que quase divino, poucos têm, e os que têm, às vezes, não conseguem nem divulgar da forma que merecem, né? Mas, enfim, eu desejo que você tenha muita sorte na vida, você e sua família, e te digo sempre que é sempre um prazer e vou te visitar. Qualquer dia desses eu vou te visitar na tua galeria lá e vou apreciar de perto as tuas obras de arte lá. Pronto, outra coisa, Luiz, assim, desde aquela época, né, que quando você pintava, aquele quadro que você pintou e me deu de presente e eu coloquei lá no escritório da Entre Rios, a partir daquele quadro, sempre que uma pessoa chegava no escritório e perguntava quem pintou, mesmo depois que você saiu da Entre Rios, eu já dizia que foi um ex-colaborador nosso que pintou, que tinha muito talento, que estava morando em Santa Luzia do Paruá. Então eu sempre procurei indicar, porque na verdade na nossa região aqui poucas pessoas têm esse talento e desenvolvem essa arte, então eu sempre procurei divulgar na medida das nossas possibilidades, sempre procurei divulgar a tua arte assim, para que mais pessoas possam apreciar e se deleitar com o que você faz. Referente ao nosso grande amigo, Dr. José Luiz, é uma fala que me marcou muito, tanto a mim como a minha família, né? Porque a Entre Rios, para onde a gente foi, mudou-se em começo de 1990. Como eu já mencionei antes, eu morei um ano no Paruá, em 89, mas em 1990 eu tive que sair, então deu fraco a pintura, a escola, na época o prefeito pagava, na época a Meteroeva pagava 2/3 do salário mínimo do professor, então surgiu essa vaga na Entre Rios, que era no Maracassimé, e eu achei por bem mudar para lá no início de 1990, né? E o gerente era o Dr. José Luiz, que deu assim um total apoio para a gente, principalmente na área artística, porque nas horas de folga, que a gente não estava no campo, não estava fazendo serviço de campo, estava no escritório, ele permitia que eu fizesse meus desenhos, né, pintasse os cavalos, os bois, e o pessoal começaram a ver, né, que a gente desenhava cavalo e boi e começaram a encomendar, fazer encomenda, né. Aí você sabe que vaqueiros e fazendeiros são doidos por cavalo e boi, né. Então eu comecei pintando cavalos, pintando bois, até para ajudar no orçamento, né, trabalhar de dia, e à noite a gente fazia as pinturas, né, para ajudar no orçamento. Então, como já mencionei, a Entre Rios foi um divisor de águas para mim, porque a minha carreira como artista plástico é depois da Entre Rios, né? A Entre Rios deu uma alavancada para que a partir dali eu ampliasse a minha carreira como artista plástico. Tudo começou por lá. Já tinha feito pequenos trabalhos, né, mas coisas mais sérias começou a partir da Entre Rios, e eu tenho uma gratidão muito grande pelo Dr. José Luiz, porque assim, ele deu um suporte pra gente muito bacana, mesmo sabendo que a gente estava ocupando o espaço da empresa, na horário da empresa, mas como não tinha muito serviço urgente naquele momento, ele permitia que eu, no escritório mesmo, fizesse alguns desenhos, alguns rabiscos, e me ajudou muito na minha carreira artística. Eu sou muito grato por esse senhor, Dr. José Luiz. Muito obrigado. Mudança definitiva para Santa Luzia do Paruá.
Então, a nossa mudança definitiva para Santa Luzia, ela veio acontecer em maio de 1995, porque, como eu já mencionei antes, no início de 90 até 95 nós trabalhamos na Entre Rios, em Maracassumé, né? Quando chegou em maio de 95, nós mudamos definitivamente para Santa Luzia, nos instalando ali na rua Bandeirante, logo a seguir na Rua do Passeio, depois Rua Nena de Abreu, e só em 98 a gente veio a se instalar aqui na Rua do Sol, número 500, onde hoje é a nossa residência, onde hoje está instalada a Galeria Cantinho da Arte. Durante todo esse período, nós trabalhamos um período vendendo medicamentos, esse período da produção de arte foi pouco, 3 anos e pouco, mais ou menos, e a partir de 99 a gente deixou o comércio e passei a trabalhar definitivamente na sala de aula, na área da educação e com o exercício da minha função de pintor, né? Tanto na parte de reforma como na parte de pintura de telas, né? Então, nesse período eu pintei, produzi trabalho para muita gente aí, muitos empresários como o seu Antônio Alencar, como o Cimentão, e vários outros, o Zé Costa, que era o Foto Costa, fizemos trabalho aí para o Paulo, do Foto, que era chamado Armarim São Paulo, e prestamos vários serviços durante esse período, né? Mas aí cada vez mais foi se aprimorando na parte de telas, né? Eu lembro que uma vez o professor Alex, que era colega de trabalho, trabalhando no Carlindo Alves, aí ele me vendo fazendo uma reforma mesmo no Carlindo Alves, no período de férias lá, aí ele me perguntou: professor, aonde que o senhor acha tanto tempo para pintar, né? Que você trabalha 2 turnos na educação, trabalha com reforma de casas e ainda pinta quadro, onde você acha? Aí eu dei assim até uma resposta aí bem interessante para ele. Eu disse, enquanto as pessoas assistem novela, eu pinto, né? Porque realmente era isso, né? A gente usava todo o espaço possível que tinha para produzir o nosso trabalho, né? Às vezes a gente se sentia desmotivado, porque é um trabalho, como alguns das pessoas que produziram a sua fala já mencionaram, às vezes não tem uma saída imediata, isso às vezes frustra a gente, porque tem o investimento, tem todo o tempo e a técnica e a produção, mas às vezes não tem saída, né? Mas aí quando eu pensava em desistir, eu entendia que a gente tem tempo para as coisas, né? Tem tempo para produzir, tem tempo de validade, questão de vista, as mãos, seu devido equilíbrio para segurar o pincel. Então isso fez com que eu nunca parasse, né? Sempre continuasse produzindo, né? E hoje nós estamos aí com o nosso acervo, graças a Deus, um acervo de mais de 1000 obras de arte, entre obras pequenas e grandes. Nós temos desde obras de média 1 centímetro de tamanho, meio de 1 centímetro, 9 milímetros, até nossas maiores telas que medem em torno de 1,10 m por 1,60 m. Pois é, há 30 anos mais ou menos, 30 anos, sim, chegou lá de fora, aí, do sertão do Maranhão, o Luiz, era conhecido como Luiz Pintor, porque ele pintava parede. Inclusive pintou placas para mim, pintou paredes, fez algum tipo de comércio. E ele tinha esse talento, aí ele começou a desenvolver fazendo quadros. Inclusive ele tem uma série de quadros em casa. Não tem mais nenhum vontade de tantos quadros. Ele vai ter que fazer os depósitos para botar os quadros que ele tem. Ele fez um quadro com 32 cores diferentes, 32 tipos de tinta. E esse quadro muito bonito, a minha esposa se agradou, eu também me agradei, mas ela resolveu comprar. Então eu tenho esse quadro inédito dele que eu guardo com muito carinho. Esse quadro é exclusivo, inédito, e todo o Brasil, acho que no mundo, que eu nunca usar 32 cores no quadro, ele me fez ser seu recorde. Pois é, um talento que tem aqui em Santa Luzia do Paruá. E esse talento, a gente às vezes procura para fazer caminhando quando ele vai fazer as exposições, que você faz exposição, e geralmente é um sucesso na exposição que ele faz. Todo mundo gosta e vende alguns anos, não vende mais porque o poder aquisitivo do Maranhão, principalmente daqui do interior,
é mais pouco. Mas muita gente fica com água na boca querendo comprar um quadro desse. Eu desejo tudo de bom pro Luiz Neto. Ele é um cara muito especial. É religioso e faz um pouco de locução também na igreja. Então ele é uma pessoa muito especial. E eu desejo tudo de bom para ele. Pessoas que adquiriram obras de Luiz Neto. Nós vamos usar essa fala para mencionar alguns nomes de pessoas que possuem obras nossas aqui em Santa Luzia. Algumas pessoas possuem obras nossas em Chapadinha, São Luís, Belém. Nós temos obras também que nós enviamos para outros países, né? Nós temos obra na Itália, em Verona, na Itália. A gente tem obra, uma colega nossa que tem uma obra nossa lá, em Verona, na Itália. Temos obra nos Estados Unidos, um casal que era missionário aqui em Santa Luzia, da Igreja Batista, Donald e Glenda. Eles também têm obras nossas nos Estados Unidos, né? No estado de Missouri, né? Então nós temos várias obras, apesar da venda não ser tão grande como a gente gostaria, a gente tem obra em vários lugares do Brasil e algumas partes do mundo. Aqui em Santa Luzia, nós temos algumas pessoas que têm obras nossas, né? Nós temos a professora Elizabeth Ferraz, que encomendou uma tela da sua fazenda para doar para o seu esposo, que hoje é o atual prefeito da nossa cidade, o Wilson Ferraz. O seu Antônio Alencar, o empresário Antônio Alencar, que sua esposa comprou uma obra de arte, que ele já mencionou essa obra. Em Chapadinha nós temos obras nas mãos do senhor Francisco da Madeireira, que encomendou umas obras interessantes, obras grandes. Minha mãe tem obras que eu doei para ela no seu aniversário, tem várias obras lá que ela já falou que aprecia muito o trabalho que ela tem na sua casa. Meu irmão também tem obra lá em Chapadinha, minha irmã. E assim a gente tem várias obras. Não dá para mencionar o nome de todas as pessoas, porque eu poderia cair no erro de esquecer algumas pessoas, mas a irmã Cleide, a Ana Célia, que a sua irmã também tem obra nossa. Nossa irmã Francisca também comprou alguns trabalhos nossos recentemente, no final do ano passado. A nossa amiga vizinha da gente é a Elisângela Dias, ela tem uma obra grande nossa que é Quebradeiras de Coco 2, né? Tem a 1 e a 2, ela tem essa obra na sua residência, né? E assim várias outras pessoas, e a gente agradece porque isso ajuda a gente a ter um contentamento a mais em continuar produzindo, né? O Luiz Neto, irmão Luiz Neto, mas eu só chamei de Moreno, né? A gente conhece há muito tempo e esse cara tá sempre Moreno. É uma pessoa muito dedicada, é pessoa que, assim, trabalha na educação, é artista plástico, dá aula de pintura e artes, e trabalha na igreja. Então eu acho uma pessoa multifuncional. E também eu tenho um grande respeito por ele. E em novembro ele me presenteou, que ele estava numa feira de exposição, a gente encostou lá, e ele disse: senta aqui, Moreno. Eu sentei, ele fez rapidinho, poucos tempos, ele fez essa obra de arte aqui para mim, presenteou, tá datada, tá tudo aqui com a dedicatória. Eu sou muito feliz assim, porque ter esse artista de grande porte na nossa cidade. Falar do irmão Luiz é sempre uma honra, um privilégio muito grande. Eu sou admiradora das obras dele. Sempre que ele faz uma obra, a gente tá ali divulgando, e porque nós somos fãs dele mesmo. Eu sou fã incondicional dele. Às vezes ele manda pra gente, antes de postar nas redes sociais, ele manda primeiro pra nós as obras. E a gente já tem eu costumo dizer pra ele que eu tenho um pequeno acervo, né, das obras dele, e é um privilégio muito grande falar do irmão Luiz. O irmão Luiz é um exemplo para nós e é uma honra ter um artista que nem ele, né, na nossa cidade. E torço, né, sempre por ele, estou sempre apoiando, né, os seus trabalhos, estou sempre divulgando no que eu posso, e daqui um dia eu tenho um grande acervo dele, em nome de Jesus eu vou ter. Se aqui fosse uma cidade maior, né, com certeza ele seria mais bem apoiado. Mas a nossa cidade ainda é pequena, ainda não tem tanto apoio. Mas eu espero um dia reconhecer o irmão Luiz como um grande artista e ter o prazer de dizer, né, que sou amiga dele, né? Fiquei muito feliz por que tem algumas obras, né, dele aqui na nossa casa. Fiquei muito feliz aquela homenagem do dia 7 de setembro, né? Ele fazendo aquele quadro ao vivo, o pessoal aplaudindo, e foi uma grande homenagem. Merecia há muito tempo essa homenagem. E assim, a gente é fã, né? A gente é fã dele e a gente faz questão de deixar claro isso, né? Pra ele e pra todo mundo.
Ele tá fazendo eu encarar uma câmera, né? Mas tudo isso para mostrar o meu respeito, o meu carinho, né? E a minha admiração que eu tenho por ele. A nossa família inteira. Meus filhos, Nívia, João Marcos e Manu são, sabe assim, mesmo fãs dele também. Acho que devido ao nosso exemplo, né? Eles já começaram a gostar e é sempre uma honra, né? Uma honra muito grande. O que falar do irmão Luiz Neto, servo de Deus, né, aqui da nossa cidade, da nossa igreja, Assembleia de Deus, somos irmãos na fé em Cristo Jesus. Falar do irmão Luiz Neto é falar de um grande profissional, umas qualidades natas, né, que ele tem na arte plástica. Eu mesmo já me chamou muita atenção as obras dele, né, já adquiri 2 obras dele que fiquei encantada. Ele fez um quadro muito lindo, né, da minha mãe, da fazenda, e adquiri também outro quadro muito bonito para minha cozinha, um quadro, eu fiquei encantada. Todos os dias eu me encanto, olho para esse quadro e acho maravilhoso. Assim como todas as obras, né, os quadros que ele tem, as exposições de quadro. É gratificante, né, saber que em nossa cidade tem um artista com as qualidades que o irmão Luiz Neto tem. E, primeiramente, agradecer ao Senhor, né, por esse talento, né, que ele deu para ele, e ao mesmo tempo, né, um privilégio para todos nós aqui em Santa Luzia do Paruá, né, ter o irmão Luiz Neto fazendo as suas obras, seus quadros belíssimos, o grande profissional que ele é, e o que eu aconselho é que os irmãos, que os amigos que ainda não conhecem, passem a conhecer a história do irmão Luiz Neto, né, a arte dele, os quadros que ele faz, que ele pinta. Eu incentivo a cada um de vocês aqui a adquirir. Garanto que vocês não vão ficar com apenas uma obra, né? Apenas um quadro, mas vocês vão querer mais, porque eu já estou com vontade de comprar outro e mais outro. Santa Luzia do Paruá, ela tem o privilégio, tá, de ter um artista como o irmão Luiz, altamente qualificado, profissional de excelência. Admirável, né? A obra dele eu já conheço há muito tempo e entre os artistas que eu conheço, eu acho extraordinária a obra do irmão Luiz. E o fato de achar o trabalho dele de excelência, convidei ele para ir na minha casa para montar uma obra específica, no formato que eu desejava, que era o desenho da minha casa. E nesse dia que ele foi lá fazer a fotografia para montar esta obra, o Wilson estava bem na calçada. E a foto que tem do homem, de fato, é o Wilson, que tornou a obra ainda mais interessante, porque é uma foto da minha casa, logo no início, assim que a gente construiu. Quero dizer ao irmão Luiz que aquece os nossos corações ver a sua obra exposta. Então, que ele continue nesse trabalho, que é um trabalho que leva alegria ao coração das pessoas, que leva beleza, que conta histórias, né? Que a gente vê que muitas das suas obras ele também conta histórias. E entre esses a gente também teve o privilégio, ele montou uma obra, que agora que eu lembrei, que foi mostrando o Santa Luzia do Paruá, a santa, aquela imagem que tem lá, a qual a gente presenteou o Coronel Riode, né? O qual ficou muito feliz porque foi uma obra construída por ele e foi reformulada e refeita pelo Wilson, né? A praça, a pintura renovada. O irmão Luiz teve esse olhar e fez essa tela. Então, prontamente a gente gostou e presenteou ao Coronel Riode. O Luiz, a gente se conhece desde a infância, né? Na infância, aquela infância pobre, de chapadinha, a gente trocava revistinhas de gibi, né? Na época Fantasma, né? Kung Fu, Tex, era outros gibis de Patinha, mas o forte mesmo era Tex. A gente colecionava aquela coleção, cada mês a gente fazia aquele sacrifício e comprava o exemplar, né? Fazer a coleção. Uma boa pessoa, um bom companheiro, cara camarada. Aí a gente cresceu, ele saiu com o lado, eu fui trabalhar fora, voltei e um dia eu lembrei dele, o Dorival apareceu aqui, irmão dele, que trabalha muito para mim, e pediu o endereço dele. Ele disse, rapaz, ele luta lá, ele faz arte lá, trabalha com arte, desenho, né? Desenha tudo que tu quiser. Aí eu lembrei do Tex, aí mandei ele fazer umas obras lá, mandei umas postagens lá para ele, ele fez muito bem feito, muito dedicado.
a gente conseguiu se aproximar novamente. Eu mandei fazer 2 obras por ele, gostei, tentei mandar fazer outra, mas ele já estava com a vista bem já debilitada e não deu certo. Mas eu tenho certeza que ainda vai acontecer ele fazer essa obra ainda para mim. Eu desejo a ele muito sucesso, muita saúde, tudo de bom, viu? É um prazer ter amizade com ele, viu? É uma gratidão muito grande, é uma honra. Eu espero se encontrar mais vezes, a gente bater um papo, jogar papo fora, né? Sobre a infância da gente. Um grande abraço, tudo de bom para ele, muito sucesso, que ele se recupere o mais rápido possível. Estamos por aqui. Um abração bem forte. Alunos da oficina Cantinho da Arte. Olá, eu como amante de artes, tanto a teoria como prática, tendo um pouco de conhecimento, só que daí veio a necessidade de estar trabalhando essas práticas. Foi daí que eu tive informações a respeito de um artista plástico aqui de Santa Luzia, e que por sinal muito bem conhecido, a respeito do professor Luiz Neto. E foi então que resolvi ir até o Cantinho da Arte e ali estar ingressando em um curso disponibilizado por ele, tanto eu como outros alunos. E ao ingressar nesse curso, para mim foi super positivo, porque já tinha na bagagem um pouco de conhecimento, e lá durante o curso só veio a contribuir através das técnicas que ele passava para nós, tanto para mim como para os outros alunos. Super atencioso, atendia super bem as nossas expectativas enquanto alunos, enquanto seres ali que tinham dúvidas, que estava à procura de mais conhecimento, de mais prática, e enquanto ser assim super intelectual, na minha visão, um ótimo profissional. E aí, como foi falado, eu tinha um pouco de prática. E aí, durante o curso, eu lembro que a primeira tela que ele me ajudou ali, através das técnicas, de conselhos, de um olhar, todo um olhar especial que ele tem, vocês sabem disso. E quando eu vi aquela primeira obra ali concluída, eu disse, Jesus, ficou muito lindo, assim, superou minhas expectativas. E eu acho assim que o que mais movia o coração dele, o que mais movia ele a continuar, era justamente isso, de ver os alunos dele conseguindo, de ver que o que ele estava passando para nós estava dando resultado. E para mim, o professor Luiz Neto é um exemplo de superação, um exemplo assim de esforço. Eu acredito que a maioria dos luzienses conhecem a história dele. É um exemplo também de determinação, de carinho, de amor pelo que ele faz, por quem chega querendo saber um pouquinho do que ele faz. E o que eu desejo é que o Senhor, Deus, que nos capacita em todas as áreas, com todos os dons, continue abençoando ele, não só ele, como toda a família dele, abençoe o trabalho dele, a vida dele, os projetos que ele coloca em mãos, os projetos que ele pensar em ofertar ao seu redor, também que venham dar certo na permissão de Deus. E é isso. Nós temos um grande artista em Santa Luzia do Paruá. Conheçam mais, pesquisem mais, cheguem mais perto desse grande homem, desse super-homem, professor Luiz Neto. Eu sempre tive interesse por arte, e aí eu encontrei o professor Luiz, que é um mestre das artes em Santa Luzia. Então, eu tive a oportunidade de ter aulas com ele, que foram muito boas. Não só pela questão artística, mas para mim foi uma terapia. Ele me ajudou muito nas minhas dificuldades que eu tinha em relação à questão mesmo até mesmo de coordenação, questão de ângulo. Então ele me ensinou como professor. Ele não só ensina a questão da arte, mas ele tem o dom de buscar aquilo que é de melhor na gente, para que a gente possa expressar nossas habilidades. E eu aprendi muito. Cada pincelada tem o seu valor. O artista, ele coloca
na tela aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Então, cada pincelada é traço do artista. Ninguém faz uma obra igual a outra pessoa, então a gente tem uma identidade própria. E isso é muito bom. E por mais que nós sabemos que ainda é um trabalho que às vezes o Brasil não reconhece, a nossa cidade às vezes ela não valoriza tanto a questão das artes plásticas, mas para quem conhece, para quem tem o dom, que o irmão Luiz ele tem um dom, né, para a arte. Eu acredito que ele tem estudado muito, mas ele tem um dom e ele faz o trabalho dele magnífico. As obras de arte, a galeria que ele tem é fenomenal. E é um momento assim de grande satisfação para mim. Eu agradeço ao professor Luiz por ele ter me proporcionado esse conhecimento que eu ainda não tinha. Ele é muito paciente, né? Ele busca de alguma forma assim deixar a gente criar, e ele ensina e dá liberdade para a gente criar. Eu nem tenho palavras assim para descrever o trabalho que ele faz, o talento que ele tem, né? A dedicação que ali, qualquer hora que você vá atrás de informação, ele está ali para te informar, ele está ali para te ajudar, ele está ali para te mostrar o caminho para você seguir. Lei Paulo Gustavo e pessoas que inspiraram a nossa participação. Bom, eu conheci o Luiz Neto em 2000, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Santa Luzia do Paruá, quando ele era líder de mocidade. Ele era líder de mocidade e também professor de escola dominical. E o Luiz Neto sempre mostrou esse talento que ele tem, né? Dessa pessoa brilhante que ele é, a sua capacidade de externalizar o mundo na arte da pintura. E o Luiz Neto faz isso com uma excelência incrível, né? E a arte, eu considero que a arte de Luiz Neto, a sua capacidade de externalizar, de pegar os elementos do mundo, de pegar os elementos da sociedade, de unificar tudo isso na arte que ele faz, e ele faz com muita primazia, é a forma dele superar o mundo e a mostrar com certeza que o mundo não é tão feio como muitas pessoas possam pensar devido às suas dificuldades. Mesmo o Luiz Neto, nos seus dramas de sua vida, nas suas dificuldades, nas suas percas que ele já teve, ele consegue se sobrepor a todas essas dificuldades, primeiramente pela sua crença, né? Ele é alguém incrivelmente fervoroso na vontade do Senhor Jesus Cristo, alguém excelente como ele. Eu já presenciei as suas artes, já vi a sua forma de trabalho, a sua capacidade de desenvolver. E é realmente brilhante. Ele tem obras incríveis lá, né? As obras dele são obras que impressionam a nossa capacidade de observar o mundo por o ângulo de vista que o Luiz Neto tem, né? É essa capacidade dele ver o mundo, e dele ver o mundo com aquele brilho, aquele brilho que ele consegue colocar nas suas artes. Então lá você vai ver as quebradeiras de coco, né, que é uma arte brilhante que ele tem. Ele tem a arte dos camponeses, que são algo mais assim do interior, aquela arte do drama mundial, que foi o World Trade Center, que teve os terroristas invadindo os Estados Unidos com os aviões e destruindo as Torres Gêmeas. E o Luiz Neto recebeu o impacto social disso e transferiu isso para essa arte. Ele tem essa arte lá também. É claro que as artes dele não estão presas só aqui na cidade de Santa Luzia do Pará. A arte dele está além, ele já foi muito mais além. Ele tem arte fora da cidade de Santa Luzia do Pará, fora do estado do Maranhão, fora do Brasil também, né? É brilhante essa demonstração de expor esse grande artista que é o Luiz Neto para a nossa cidade, para nós amadurecermos e reconhecermos quem é Luiz Neto com as suas obras brilhantes. Se você tiver uma oportunidade de conhecer essas artes, a capacidade que ele tem de externalizar o mundo através das cores, a capacidade que ele tem de expressar, de imprimir as emoções dele nas artes, a capacidade que ele tem de trazer essas emoções do interior das pessoas, isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, Luiz Alves Lima Neto é um amigo bem pessoal, um amigo meu que eu tenho muito valor por ele, pela vida dele, por quem ele é, pelo heróico que ele é sobre a vida e a dificuldade que ele tem, e sobre principalmente a sua arte, que é brilhante, maravilhosa. O município de Santa Luzia do Paruá foi premiado pelo os valores
federais que são repassados para os municípios, né? São valores artísticos da Lei Paulo Ricardo, e eu estou nessa empreitada de construir também um documentário. Então eu vi o Luiz e imaginei, o Luiz Neto não pode ficar de fora disso, porque o Luiz Neto tem esse seu talento brilhante de estar fazendo essas artes. Então ele concebeu a ideia dele poder entrar na Lei Paulo Ricardo, junto com o seu filho, construir um projeto e tornar percebido para as pessoas quem é Luiz Neto, quais são as suas artes, o que ele faz, e eu acredito que isso foi uma sacada muito boa para ele, né? Então, por essa razão que o Luiz Neto está tendo essa visibilidade que vocês estão vendo sobre as suas obras, devido ao fator de ele ter aderido a esse projeto de se expor, né? Se expor com mais pessoas além da nossa cidade, das cidades vizinhas. Então, eu acredito que a Lei Paulo Ricardo veio e ajuda o Luiz Neto nessa parte dele poder apresentar a sua arte, não só para a cidade, não só para a cidade vizinha, mas para o mundo inteiro. A Lei Paulo Gustavo, ela veio, né, para oportunizar o trabalho dos artistas local. E quando a gente teve a oportunidade de conhecer prontamente, o município, através da Secretaria de Cultura, procurou, né, organizar esse momento, levar o conhecimento dos artistas, inscrevê-los para pudesse participar e ser contemplado. E nós tivemos o privilégio, né, de ter o irmão Luiz contemplado, para assim podermos apreciar ainda mais o seu trabalho. Estou aqui para falar um pouco, né, sobre esse profissional incrível, né, que é o irmão Luiz Neto, sobre as parcerias que nós já trabalhamos juntos, né, lembrando que além de artista plástico, ele é professor do nosso município e há muito tempo vem produzindo a arte na nossa cidade, né, através das suas belas obras que a cidade inteira conhece, mas que merece ser mais notada, merece ser mais vista, né. A gente reconhece o trabalho incrível dele. Ele conseguiu casar as duas profissões, onde ele, além de fazer as suas obras, ele também ministra cursos, oficinas, né, para crianças, jovens, adultos, idosos que queiram aprender assim como ele. Conversando com ele em algum momento, eu perguntei se ele pintava ou desenhava desde criança, e ele me relatou que não. Ele já começou na idade adulta, e quem olha as obras de arte dele percebem a grandiosidade do talento. A gente pôde estar junto em várias exposições, onde a Secretaria Municipal de Cultura realizou algumas feiras, algumas exposições de arte, de artesanato, e ele sempre esteve com a gente, expondo suas obras, trazendo da maior a menor, né, explicando para a população, para a comunidade que tinha interesse nas artes, da história de cada uma, né, da sua vivência com a arte, do quanto a arte ela é importante para o desenvolvimento humano e de como também melhorou a sua vida profissional. Então a gente já tem essa parceria a partir dessas obras, dessas exposições, dessas atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, e o ápice do nosso envolvimento foi com a participação dele na nossa execução da Lei Paulo Gustavo aqui no nosso município, onde ele pôde fazer a inscrição, né, e o seu projeto, os 2 projetos inscritos foram aprovados, aonde reconhece, né, os nossos pareceristas, pessoas de renome do nosso estado, onde avaliaram, reconheceram ele como um grande artista e como um grande profissional. Eu lembro muito bem de um dos pareceristas que falou que a gente tem um Pablo Picasso na nossa cidade, né? A gente tem um artista de dimensão grandiosa, né? E que às vezes nós temos várias pessoas da nossa população que não conhecem. Então que vale muito a pena, né, que esse momento que a gente está vivendo, de expor esse documentário, ele vale muito a pena para que cheguem mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o artista Irmão Luiz, que conheçam as obras de arte dele, que são incríveis, né? E que é importante também entender que a obra de arte, ela não é somente, as obras dele não é somente para venda, mas é algo que faz bem para o coração, que alivia, né, muitas tensões, que também faz bem para quem ouve, para quem assiste.
para quem contempla. Então é muito bom, a gente fica muito feliz enquanto Secretaria Municipal de Cultura, a gente ter um artista tão grandioso aqui em nossa cidade, que está sempre conosco, né, nas nossas exposições, muito atuante, muito participante nas nossas ações, esteve com a gente na nossa Conferência Municipal de Cultura, né, sempre que a gente convida ele está com a gente. Então é um artista que a gente tem de uma dimensão gigantesca e que vale muito a pena a gente ressaltar e reconhecer o seu trabalho. E assim, a gente, a partir de todo esse contexto, né, de toda essa grandiosidade no talento, né, a gente hoje se encontra na situação em que o irmão Luiz está com um problema seríssimo de visão, né? A gente sente muito por ser um artista que tem a visão como principal ferramenta de trabalho. A gente, há um tempo atrás, né, ele me falou de um deslocamento de retina e que estava dificultando muito, né, a questão desse trabalho. E assim, a gente observa que ele tem obras de arte que são feitas que as menores a gente precisa de lupa para olhar, né? Então, um artista que já teve uma visão incrível está passando por esse momento muito difícil de perda de visão. Mas a gente roga a Deus, né, que Deus interceda nesse momento e que ele consiga recuperar os prejuízos de visão e que ele continue, né? O nosso desejo é que ele continue executando esse trabalho, que esse trabalho é muito lindo e ele é um trabalho que com certeza ainda vai ser reconhecido por mais pessoas. É um trabalho que eu tenho uma esperança muito grande que ainda ganhe o mundo. E a gente sabe que ele tem um potencial muito grande e esse problema com certeza Deus vai intervir e ele vai ser resolvido. Situação atual. Nessa nossa trajetória de mais de 30 anos de carreira como artista plástico, muitas coisas aconteceram na nossa vida para tentar nos impedir de prosseguir com nossa caminhada, com nossa jornada como artista plástico. Inclusive em 2015 a gente sofreu um acidente e por complicação da diabetes a gente veio a ser amputado, a necessidade de amputar uma perna, né? Mas 4 meses depois a gente já estava conseguindo pintar, não mais na mesma velocidade, mas eu estava conseguindo fazer alguns trabalhos. Porém, mais recentemente, por causa da mesma questão da diabetes, a gente sofreu complicações na parte da visão, de maneira que a minha visão hoje está em torno de 20% a 30% no máximo, e isso está impossibilitando até ser feita cirurgia, que vai ser feita em breve, se Deus quiser, mas no momento nós temos impossibilidade de pintar, porque a vista não está compatível, né? Inclusive teve algo que a gente iniciou no ano passado, em agosto do passado, quando a vista está um pouquinho melhor ainda, e nunca concluímos por causa das complicações na visão, né? A gente espera superar isso em breve, Deus quiser, que vai estar voltando a pintar no mesmo ritmo. Eu tenho que agradecimento. Nesse momento queremos expressar nossa gratidão primeiramente a Deus, né, por ter nos concedido graça e entendimento para produzir as obras e trabalhos que a gente tem produzido e feito até hoje. Estender também nossa gratidão à nossa família, porque de uma forma ou de outra é que nos tolera aqui com nossas latas de tinta e solvente aqui, que não são poucas, né? E isso sem falar nas obras de arte que ocupam todos os espaços da casa, né, dentro da sala até a cozinha. A gente tem nossa gratidão a todos os nossos ex-alunos de todas as edições da Oficina Cantinho da Arte, desde a primeira edição que aconteceu em 2003 no Colégio Leida Tágira, as edições que nós realizamos no Colégio Carlindo Alves, 2007, 2008, 2009, as edições que realizamos no Colégio Cleoberto, foi em 2017 e 2018, e as últimas 4 edições que aconteceram aqui na nossa oficina, na residência, né? Também queremos estender nosso agradecimento a todas as pessoas que adquiriram obras nossas, né? Que é o que nos move, é o que nos fortalece, o que nos motiva a continuar produzindo, a gente vender, porque já ajuda a comprar material, por aí se vai. Também estendemos nossa gratidão a todas as pessoas a quem nós prestamos serviços aqui em Santa Luzia do Paruá, desde o primeiro serviço prestado ao nosso nobre cunhado Josafá, até os últimos serviços que a gente realizou de reformas, mais ou menos até o ano 2009, porque a partir daí a gente se dedicou mais somente à sala de aula e à pintura de tela, né? Nossa gratidão também vai ao nosso
prefeito, a prefeitura municipal, através da sua Secretaria de Cultura, representada pela secretária Eulália Muniz, pelo suporte que tem nos dado, né, aqui no município, principalmente por meio da obra Paulo Gustavo, que é um projeto do governo federal estendido aos municípios, mas que depende da ação da prefeitura para que isso aconteça, né? E eles foram excelentes, né? Fizeram tudo com muita clareza, e a prova disso é que esse projeto, esse documentário está sendo realizado através da parceria governo federal, prefeitura municipal e os artistas locais de Santa Luzia do Paruá. Nosso agradecimento a todos e um forte abraço.